Hoje estamos aqui julgando a ditadura militar por várias denúncias, principalmente assassinato, torturas, golpes, repressão artística, repressão populista, entre diversas outras. Olá, o meu nome é Luiz Fernando e eu e meus companheiros iremos defender a ditadura militar e falar por que esse período foi bom para o Brasil. O meu argumento é o milagre econômico que ocorreu entre 1968 e 1973, durante o governo de Emílio Médici. Esse salto foi de 10% ao ano em média, ou seja, a economia do Brasil foi alavancada e cresceu constantemente nesses anos, havendo saltos e melhoras. A criminalidade na ditadura militar do Brasil. Naquela época, os índices de criminalidade eram menores que os de hoje. Durante a ditadura militar, havia apenas entre os mais ricos e a classe média uma falsa sensação de segurança causada pela enorme repressão policial contra as camadas mais pobres da população. Como uma prova, eu pude trazer e citar uma reportagem do advogado Helder Alves da Costa, que disse: você tinha uma segurança muito forte para andar na rua. Os índices de criminalidade eram infinitamente menores do que o de hoje. Primeiro, o que era a ditadura militar? Segundo os nossos livros de história, a ditadura militar era um regime político em que membros das forças armadas de um país centralizavam política e administrativamente o poder do Estado em suas mãos. Mas tem até explicando um pouco, mas não aprofunda muito no assunto. Mas quais são os pontos positivos da ditadura militar? Na ditadura militar, por exemplo, não tinha corrupção. O país nunca sofreu uma expansão tão forte quanto sofreu na ditadura militar. E lá tinha dos direitos humanos. Hoje em dia temos, mas foi lá quando começou. E muitos diziam que era muito mais fácil sair à noite por conta da proteção que eles tinham, devido aos criadores da ditadura militar, que eram as Forças Armadas. Meu nome é Amanda e eu vim falar sobre a censura e ataque à imprensa. Uma das marcas mais conhecidas da ditadura foi a censura. Ela atingiu a produção artística e controlou com pulso firme a imprensa. Como os demais meios de comunicação, a imprensa escrita sofreu com censura desde o início da ditadura militar, em 1974. Com isso, estimulou o surgimento de outra imprensa menos oficial. Eu sou Cauene e vou falar argumentos contra a ditadura militar. Baixa representação política e sindical. Um dos primeiros direitos aos militares na ditadura foi a possibilidade do governo suspender os direitos políticos dos cidadãos. Bom, hoje eu vou falar sobre a ditadura militar e os maus que ela fizeram para a sociedade. Bom, para começar, a ditadura foi muito apoiada no começo da época. Com isso, foi piorando por causa dos militares entrando na política, permitindo eles pegarem as pessoas que estão contra esse progresso da ditadura e matá-las, como tendo tortura e sufocamento, afogamento e no choque. Depois de ouvirmos a argumentação do ataque do Gabriel Antônio, Amanda e Cauene, e as argumentações da defesa feitas por Luiz Fernando, Felipe e Arthur, deduzimos que a ditadura militar, que é o réu, teve seus altos e baixos. Porém, ainda não decidimos se ele é ou não o culpado. Então iremos aos debates para decidir isso. Eu vou defender o meu cliente, que é a ditadura militar, contra as acusações da Amanda, que são sobre a censura da imprensa. A censura foi necessária, porque é impossível elaborar bem um trabalho tendo críticas destrutivas, falsas e maliciosas para que a população fosse contra o governo. As notícias foram adaptadas e contaram com grandes acontecimentos 100% verdadeiros para o Brasil, como a conquista mundial de 1970, que fez com que a nossa pátria fosse reconhecida mundialmente. Meu nome é Arthur Vinícius e eu vou defender a ditadura militar dos argumentos da Cauene. Segundo relatos daquela época, a ditadura militar trazia para as pessoas uma melhoria na saúde, uma melhoria nos estudos, também podia trazer mais segurança para os moradores e também prometia trazê-los à liberdade. Eles poderiam escolher o que eles quisessem. Eles seriam mais livres. Meu nome é Felipe Braga e eu vou acusar os argumentos do Antônio.
ele mencionou que quem ia contra eles tinham o direito de matar. Bom, era a regra do mesmo jeito que hoje em dia muitas pessoas vão contra muitas regras, mas estão cientes das consequências. E todos naquela época também são cientes das consequências que podia acontecer caso fosse contra. Meu nome é Amanda e eu vou falar sobre a tortura e a ausência de direitos humanos. As torturas e assassinatos foram a marca mais violenta do período da ditadura. Pensar em direitos humanos era apenas um sonho. Havia até um manual de como os militares deveriam torturar para extrair confissões, com práticas como choques, afogamentos e sufocamentos. Meu nome é Cauene Vitória e vou acusar os argumentos do Felipe. Você disse que a segurança naquela época era boa, mas na verdade as pessoas tinham medo. Os habitantes que desobedeciam eram torturados, os direitos humanos eram apenas sonho. Havia até um manual de como os militares deveriam torturar para extrair confissões. As principais eram choques e afogamentos. Depois desse debate, percebemos que tanto o ataque quanto a defesa tinham vários argumentos bons. Dada a situação que a Amanda falou sobre a tortura, sobre a censura, e o Fernando e o Arthur defenderam isso muito bem. Porém, graças às torturas, várias dessas coisas ruins que a ditadura fez, eu os considero culpados.